Bom, vamos lá. Como eu venho falando, vamos ser maduros o suficiente, não ficar chorando pelo passado e sim entender as políticas que estão sendo executadas e como isso levará ao insucesso econômico e isso se traduz em endividamento e inflação. Vamos falar das políticas implementadas na Petrobras somente essa semana. Anunciaram ontem que a Petrobras teve lucro de 188 bilhões de reais no ano de 2022. Mas o PT se diz contra a política de dividendos, lembrando que o governo central recebeu mais de 500 bilhões de reais nos últimos 4 anos, portanto o governo também arrecada com essa distribuição de dividendos, uma vez que ele é um dos principais acionistas da empresa. Pois bem, o PT se diz contra a política de dividendos. E aí ele interviu, ele falou que uma parte do dividendo distribuído será colocado num fundo de reserva se aprovado pelo conselho da empresa. Para onde vai esse dinheiro de fundo de reserva? Obviamente, ninguém sabe. O segundo ponto, ele derrubou na refinaria o preço do litro da gasolina para compensar a reoneração dos combustíveis que voltou a ser tributado com os impostos federais. Como a alta dos combustíveis impacta na inflação e isso é impopular, ele derrubou na canetada o preço nas refinarias. E há muitos especialistas que dizem que o Brasil tem um ágio no preço da gasolina frente ao mercado internacional e que sim, conseguiria derrubar um pouco. Mas a mensagem que passa ao mercado é que esse é um governo que está implantando a sua política intervencionistas nos preços da Petrobras, como ele criticava durante o governo passado, agora ele está fazendo. E você, quando você interfere nos preços, você mata o mensageiro. O preço é o que mostra numa economia se você precisa produzir mais, produzir menos, se há escassez, se há oferta. E quando você mata o mensageiro, você fica perdido igual cachorro em dia de mudança. E é isso que acontece. Você afugenta investimentos, você leva a uma escassez da produção e uma alta dos preços. Basta estudar um pouco de história econômica ou olhar alguns países ao nosso lado, ou o Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Qualquer interferência em preço leva à escassez do produto e à inevitável alta dos preços, ou seja, aquilo que eles dizem querer evitar. Falam que tem que tributar, voltar a tributar os dividendos para cuidar do meio ambiente e um monte dessas falácias. O que eles precisam é voltar a arrecadar, não abrir mão de arrecadação, porque o plano do PT sempre foi de aumento de gasto público. Aumento de gasto público leva a um maior endividamento, o maior endividamento leva a uma desvalorização da moeda ou um aumento da curva de juros futuro. Isso encarece o crédito e isso leva a uma inflação. Tanto a curva de juros futuro subindo, como uma desvalorização da moeda. Então, qualquer interferência pode causar uma falsa sensação de que as coisas melhoram no curtíssimo prazo, no médio e no longo prazo você afugenta investimentos, leva a uma escassez maior da produção e isso leva à inevitável inflação, que quem sofre mais? Os pobres que eles falam defender. E para finalizar, eles fizeram mais uma na Petrobras. Eles resolveram taxar exportação de petróleo, igual a Argentina faz. Um baita de um exemplo, taxar em 9,2% a exportação de petróleo por 4 meses, espero que seja só por 4 meses, e isso naturalmente leva a uma imprevisibilidade das empresas que já investiram no Brasil nesse setor e que agora serão taxadas, e não estavam no cálculo econômico deles esse imposto. Portanto, uma mudança de regra que leva, obviamente, a uma insegurança econômica, insegurança jurídica, e isso afugenta investimentos, que também leva à inflação. E para finalizar, sabe o fundo de pensões do Banco do Brasil, a Previ? Quase 200 mil cotistas com mais ou menos 250 bilhões de reais para serem gerenciados. Quem vai comandar a Previ? João Fukunaga, uma pessoa que nunca trabalhou com finanças, um escriturário do Banco do Brasil desde 2008 e, portanto, ele não tem experiência nenhuma com finanças na vida dele e ele resolveu seguir uma carreira já de anos no sindicalismo. Essa pessoa foi indicada para comandar os investimentos dos aposentados do Banco do Brasil. Vamos lá. O que eu quero dizer é que está muito claro em que esse dinheiro receberá qualquer, digamos, forcinha para financiar projetos de infraestrutura do governo e por isso ele precisa de um amiguinho lá dentro, mesmo que não entenda, mas simplesmente para obedecer às ordens. E vamos lá, são 200 mil aposentados do Banco do Brasil. Lembra alguma coisa dos últimos anos, dos fundos de pensão? Modus operandi é exatamente igual. Vamos falar de cuidado do nosso patrimônio, que sim, há oportunidades e há muitos ativos nesse ciclo econômico que nós estamos entrando no mundo e no Brasil para cuidar e proteger os nossos investimentos. É isso que a gente faz no dia a dia e me coloca à disposição.